Seguro e Ventura na segunda volta das presidenciais e Trump em Davos são os temas principais do Eixo Mal de hoje, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Eu peço-te um minuto que não é de silêncio. Um minuto de cala-ódio que vibra no teu telemóvel. É lá que te convencem que o sucesso é luxo, posse e cilindrada. Dizem-te que o lugar da mulher é em casa e de preferência calada. E se ela sai de saia, então que não saia sem mim. Ouves, ris, partilhas e não pensas por ti. Trava o algoritmo que só te mente. Acredita que ser homem pode ser diferente. Together we can. Vodafone. Daqui a pouco vamos analisar mais finamente os resultados da primeira volta das presidenciais. De uma forma mais fina. Mas agora vamos olhar diretamente para a segunda volta e fazendo um pouco de história. Se em 86, com uma maioria de esquerda clara, a vitória de Soares era previsível, mesmo com sapos engolidos à mistura, desta vez, e apesar de uma aparente vantagem de Seguro, o tabuleiro político é mais complexo e tudo é possível. Seguro já recebeu hoje apoio de várias personalidades, nomeadamente Luís Marques Mendes e Mariana Leitão, líder da IEL. Foram os mais recentes apoios, mas Luís Montenegro, Daniel, vírgula, remeteu-se à naturalidade suíça. Mas não voltou nas eleições de 86. Em 86 a vitória... Depois Disseste que em 86 a vitória de Soares era depois. previsível. Não era previsível. Na segunda volta era. Não era. Era. Eu estava lá. Eu também estava. Não, mas tu era. estavas, mas não votaste. Não podia porque tinha 16 anos. Ai, azarucho. Por isso é que ele acha que não era previsível. Não era nada Não era nada previsível. Não era, não. O Freitas estava tinha vantagem. Nem na primeira, nem na segunda. Olha, no meu quadrante toda a gente achava que o Soares ia ganhar. Bom, vamos lá andar com isto. No meu Zanha ia ganhar a segunda volta, no meu quadrante. Olha aí a moderadora, pá. Olha, Lestina, vamos embora. Eu não vou falar da questão moral ou do meu choque com o facto de haver alguma dúvida entre um autoritário de extrema-direita e um centrista democrático que está mais próximo de Luís Montenegro do que de mim, provavelmente, e a dificuldade em escolher. Vou ficar só pelo erro tático e estratégico brutal do PSD. Primeiro, esta não é a mais relevante, mas desvincula-se dos moderados. Com a IEL e o Chega a subir, o PSD afasta-se do centro, o que é brilhante. Depois, desmobiliza o eleitorado do PSD, facilitando a vida a André Ventura. E o problema é que o eleitorado do PSD que votar em Ventura, que eu espero que seja pouco, só custa a primeira. Este é o tipo de votos que só custa a primeira vez. Sim. Há 3 anos, devo recordar, há 3 anos a taxa de rejeição da André Ventura no eleitorado da AD era de 80%. Hoje é de 30%. Isso aqui não é desprezar a normalização que foi feita das próprias propostas do Chega. Cada eleitor da AD que votar em André Ventura votará no Chega na próxima crise económica ou política que existir. Portanto, se ele chegar aos 35% ou aos 38%, passa a ser esse o seu patamar de crescimento. Quem votar no Chega nesta segunda volta, no André Ventura, poderá vir a votar noutras circunstâncias no Chega. E, independentemente da proximidade ideológica e democrática que possa existir em relação entre André Ventura e Luís Montenegro, que eu julgava que era pouca, há sobretudo uma grande diferença entre António José Seguro e André Ventura. Para além das mais importantes e das mais relevantes, é que se André Ventura fosse Presidente da República, e é bom fazer este exercício, para já agora está na segunda volta para ser Presidente da República, o governo cairia à primeira oportunidade. André Ventura faria campanha nas próximas legislativas enquanto Presidente da República e líder do Chega, porque não há nada que o proíba de ser líder do Chega e Presidente da República, não há nada na Constituição que o impeça. O Chega iria bastante balançado se tivesse uma vitória nas presidenciais e teria um primeiro-ministro fantoche e o resto explicou a Rita Matias como é que se faria. Que o primeiro-ministro pode convidar o Presidente da República para dirigir o Conselho de Ministros todas as semanas. E, portanto, o que teríamos era uma mudança de regime para um regime presidencialista sem tocar na Constituição da República. Eu esperava, mas já nem peço que Luís Montenegro valorize a democracia, mas pelo menos que lhe reste algum mínimo de instinto de sobrevivência. Para a última coisa, dizer só que há
instinto de sobrevivência, neste caso, cometeu o primeiro grande erro político. Ele acha que o resolve pondo muita gente do PSD a apoiar António José Seguro. Tenho uma novidade. Um líder, em momentos realmente relevantes, realmente importantes, não delega a sua função de líder. Se delega, não é um líder. Clara? Bom, não vou começar por Montenegro. Eu raramente sou otimista, mas estou convencida que Seguro vai ganhar, porque uma grande parte do eleitorado do Partido Social Democrata, vindo as palavras social-democrata, votou nele na primeira volta. E acho também, e foi uma grande vitória para mim, a única pessoa que disse que ele tinha uma hipótese de ganhar fui eu, que se bem se lembram. Houve um coro de risos à minha volta, mas continuo a achar a mesma coisa e continuo a achar que ele vai ganhar. Com certeza que vai ganhar. Acho que vai ganhar. É evidente que vai ganhar. O país ainda não tombou, digamos, um quarto do país vota em Ventura, não exatamente ainda um quarto, mas ainda há 3/4 do país que não votam em Ventura. Dito isto, acho que não se pode exigir que Seguro faça uma campanha de que vem aí o fascismo e o lobo mau. Acho que é preciso demonstrar de uma vez por todas o que é que seria Ventura. Não é apenas como presidente, que ele aliás não quer ser, mas como primeiro-ministro. Ventura conduziria o país, não é à bancarrota, é para além da bancarrota. Ventura não tem programa económico, não tem ministros. Vocês já olharam bem para o governo Sombra? O André Ventura. Onde é que ele está? Não, mas os que estão, os que foram nomeados por ele. Dando barato que ele é que mandava em tudo e ele é que tinha as pastas todas para ele. Eu já chamei aquilo uma palhaçada. É uma palhaçada, não é? Gente que não tem um módigo de competência para governar. E, portanto, rapidamente, toda esta gente que tem a ilusão de que Ventura, a gente de direita ou de extrema-direita, que acha que Ventura tem um programa económico para o país, não tem. E não vai ter, como Trump ou os outros líderes da direita europeia, não vai ter uns sábios à volta dele para o aconselharem, porque não tem. O partido é ele. E, portanto, isto seria desastroso do ponto de vista económico. Absolutamente desastroso. Não falo do ponto de vista político ou da defesa da Constituição. Do ponto de vista económico seria desastroso e muita daquela gente que está zangada e que acha que votar nele é uma forma de exprimir a sua ira, o seu ressentimento ou o seu desapontamento, acabaria ainda mais infeliz e mais desapontado, ou seja, 2 pontos, mais pobre. Dito isto, vamos a Montenegro. Montenegro, eu até poderia perceber que Montenegro não quisesse comprometer-se até para não humilhar o candidato do PSD, e devo dizer que o PSD não escolheu Marcos Mendes como candidato porque Marcos Mendes se auto-apresentou como candidato muito antes disso. Isso também Seguro. Correu-lhe bem. Seguro correu-lhe bem. Mas foi diferente a situação de Seguro com o partido da de Marcos Mendes com o partido. Para terminar, o que é certo é que eu poderia até, não direi a neutralidade, mas um não compromisso, guia depois, mais tarde, uma tomada de decisão. O que não posso compreender, e acho particularmente asneirento, é ele dizer que são os extremos. Que Seguro e André Ventura são os extremos. Mas quais extremos? Isso diz provavelmente alguma coisa do lugar em que ele está. Seguro é um extremo? Desde quando? Isto é manifestamente uma mentira. É o extremo-centro. O Montenegro perdeu a cabeça e o juízo e acha que Ventura, que Seguro é um poderoso extremista de esquerda, o que é absolutamente ridículo, ou então diz coisas sem sentido. E um primeiro-ministro não pode fazer proclamações numa noite tão importante como aquela que não fazem sentido. Pedro? Portanto, qual é a ideia aqui? A ideia é dizer não votem nem num nem no outro porque um é um extremista de esquerda e outro de direita. Isto é um disparate. E acho que o povo português percebe que é um disparate. Portanto, foi um erro, sim. Foi um grande erro, não apenas tático. Foi um erro de discurso e foi um erro político clamoroso. Pedro. Bom, eu na segunda parte vou falar desta parte da tática e da estratégia, mas quanto aos apoios, e sobretudo há aqui 2 grandes entidades para apoiar. Primeiro é de um falso liberal. É evidente que Coutinho Figueiredo é tudo menos um liberal. Portanto, eu não tenho paciência para pessoas que são sonsas,
e, portanto, nem vou comentar. Obviamente que agora percebemos que o Coutinho Figueiredo, eu votaria nele, eventualmente, numa segunda volta contra a Ventura, mas não é liberal nenhum. Nenhum liberal do mundo põe no mesmo peso um liberal, como António José Seguro, e um não liberal, como Ventura. Portanto, arrumamos o Coutinho. Agora, o Montenegro, em relação aos apoios, o que fez foi... O Luís Montenegro matou definitivamente o PSD como PSD. Matou-o completamente. Por várias razões. A primeira, e provavelmente Não, o menos partido importante... não é o Montenegro. Não, matou o PSD de uma determinada forma, e matando-se a si, claro. Estás a falar da identidade do PSD, não? Da entidade do PSD e vamos ver se não o próprio PSD. Já lá vou. Em primeiro lugar, talvez o menos importante, é o seguinte. Tu não podes ter um partido... O PSD sempre foi um partido com várias tendências. Mais liberal, menos liberal, mais social-democrata, menos social-democrata. O que foi sempre um partido social-democrata, um partido democrata. Tu não podem coexistir num partido pessoas que apoiam. Um partido, um dirigente não pode ter a consciência de que tem num partido, no mesmo, pessoas que votam em alguém que é democrata, um amante da democracia liberal, e pessoas que votam num que não é. Não podem coexistir, isto não é viável. A segunda parte é... O PSD perdeu-se de tal maneira com isto que eu pensei que iriam existir pessoas que dissessem, bom, isto é matar definitivamente o PSD. Porque quando o PSD não consegue optar, quando o líder do PSD não consegue optar entre um democrata e alguém, e eu sou capaz de dizer, porque é verdade, pelo não democrata, quando lhe é indiferente, isto já não é o PSD, que o PSD sempre foi um partido democrata e muito mais próximo, como dizia o Daniel, e eu disse aqui milhares de vezes, a Clara outra, o Luís Pedro, que é muito mais próximo do PS do que qualquer outro partido. Mas aqui nem sequer estou a Nem falar há de PS, estou a dúvida. falar de Seguro. Nem há Seguro dúvida. é Não, mas especialmente eu até centrista, digo não do é? PS. Quando isto acontece, A grande crítica da esquerda à Segura é que ele estava próximo de Passos Coelho. sim, mas quer quando dizer, isto Não é que estava acontece, próximo, é que... quando isto... Sim, não, mas quis apoiar. achavam É que o ajudou. que ele Mas quando compreendia isto- o dilema de Passos Quando Coelho o PSD, quando as pessoas do PSD não têm uma atitude perante esta tomada de posição, este abandono da democracia liberal, ou pelo menos nesta indiferença pela defesa da democracia, contra alguém que não é democrata, contra alguém que quer destruir as instituições, contra alguém que tem comportamentos e atitudes racistas, quando não há um dirigente do PSD que diga não. Uma carta aberta, vamos pedir um congresso, uma carta aberta dizendo isto não é o PSD. Aliás, hoje Matos Correia foi o mais longe possível, porque ele disse, bom, é impossível um militante ou um eleitor do PSD votar em Ventura. Termino já. Não houve um pedido de congresso. Não houve um pedido de eleições diretas. Não, este tipo não pode ser líder do PSD. Não houve nada. Portanto, se calhar o Montenegro já tinha matado, se calhar o PSD já tinha morrido, nem foi preciso Montenegro matá-lo. Mas há uma coisa que eu digo, e com isto termino mesmo. Eu tenho a certeza, e é fundamental para a democracia, que haja um partido de centro-direita verdadeiro. É fundamental. Ele tem que ser construído. Eu tenho a segunda certeza. É que o PSD já não é de centro-direita, já não representa ninguém do centro-direita. Luís Pedro? Bom, Montenegro optou, no calor da noite, pelo taticismo de imaginar-se com um presidente sendo seguro e tendo que lidar com alianças com Ventura. Mas eu acho que isso ficou claro e é o que é. O que eu acho que estamos a ver, ou temos que olhar de alguma forma com mais atenção, é para dois aspectos. Um é que os apoios a seguro não são de estranhar, quer dizer, a mim não estranho que Marcos Mendes apoie seguro, não estranho que hoje a líder da Iniciativa Liberal tenha vindo a dizer que vota seguro, não estranho que Rui Moreira apoie seguro, não estranho que personalidades do campo democrático venham a dizer que apoiam seguro.
isso não me convence em que muita gente do campo do PSD e do CDS venham a votar Ventura e venham a dar uma votação inesperada a Ventura. E digo isto porque logo na segunda-feira eu tive uma avalanche de mensagens de pessoas que me vieram dizer que iam votar não a favor de Ventura, mas que iam votar contra os socialistas. E havia ali um script que estavam a repetir, já, e que era um script que eu percebi que vinha de grupos do WhatsApp e que estava a ser replicado nas redes sociais e que eu tinha já aqui dito que era uma possibilidade, que é o voto antissocialista, anti-PS, e que junta no mesmo saco uma série de mitos, desventuras, falsas histórias. Que tornava ainda mais importante a clareza de Luís Montenegro. Que chamam os socialistas. Eu tenho aqui uma mensagem de um tipo que percebeu, que me mostrou, que me veio perguntar o que é que eu achava disto, que diz assim: pode sempre votar estrategicamente. Se votarmos Ventura, trancamos o homem no cargo de 5 anos e o partido desaparece. Ventura é tal um calculista que decidiu guardar o as-trunfo para esta fase. Ele sabia que o Seguro era o melhor candidato para concorrer com ele. Prepara-te para a vaga. Seguro é complacente com Sócrates. De mestre não ter usado isto na primeira volta. Iria diluir-se com os candidatos. Bom, então esta é, eu vou dizer, este é o pacote que está a ser Ventura. Ventura nem interessa. O que interessa é votar contra o amigo de Sócrates, o Soares da descolonização, o Ferro Rodrigues da Casa Pia, o Costa que era Ministro da Justiça do... Bom, é tudo isto que são os socialistas. E isto está a ferver por aí e as pessoas vão dizer: eu não vou votar nos socialistas. E não é eu vou votar no Ventura, é eu vou votar contra os socialistas. E há uma possibilidade que eu acho que vamos ter que ponderar, que é a possibilidade do Ventura vir ter mais votos do que a AD teve. Claro, isso sem a clareza de Montenegro, isso vai acontecer de certeza. É um problema grande e grave que eu virei a elencar e a analisar quando voltar, de forma mais fina, quando voltar a dar uma palavra a alguns daqui a 20 minutos. Sim. Recolho-me ao silêncio. Vamos diretos para poupar tempo aos resultados e à tal análise fina. Tu disseste que querias falar de estratégia e táticas. Não, é sim, há uma parte que é os dois grandes vencedores, e é esse o tema. O maior vencedor é, de longe, na minha opinião, André Ventura. E não exatamente por ter tido, por ser o segundo por passar à segunda volta. Sim. Mas, sobretudo, pela legitimação que lhe foi feita. Porque ele ganhou o primeiro embate quando teve os resultados eleitorais e depois voltou a ganhar, e de uma forma retumbante, com o discurso de Montenegro. Porque Montenegro não fez mais do que legitimar completamente, como o Daniel disse. Agora há 30% só de pessoas do PSD que vamos deixar de falar da AD. O CDS não existe. Quer dizer, o CDS é aquele partido. O CDS é aquele partido que tem o Paulo Núncio que vai para a Assembleia da República declarar praticamente o André Ventura, tipo, enfim, sem qualquer tipo de préstimo. Desculpa, explicou que alguém que tem voto democrático, em princípio, é um democrata. Claro, portanto, não, exatamente. Que é uma ideia transitiva. É uma coisa muito ao nível do partido de Nuno Melo. Nuno Melo, Paulo Núncio, enfim, uma coisa de elevado vigor. Ora bem, quando o Montenegro dá essa legitimação tão forte a Ventura, está-lhe a oferecer o prémio de tipo mais votado numa determinada área política. Está-lhe a dar os votos do centro-direita. Porque ele diz... O Montenegro, que 3 dias antes tinha dito
que não se podiam levar 2 populistas à segunda volta. 2 extremistas. 2 extremos. Dois populistas à segunda volta, se não foi populista, foi uma coisa. Não, 2 extremos. Foi 2 extremos. Não é foi dois isso. populistas. Foi 3 dias antes. Eu estou a falar de 3 dias antes. Não, que disse que não podíamos... Não, na noite das eleições ele disse Não, dois a noite, eu extremos. já vou às noites das eleições. Na noite das eleições, ele o que queria dizer é que não deviam deixar André Ventura e Gouveia. Perigoso extremista. E na seguro. segunda e no domingo diz o seguinte, bom, eu estou entre André Ventura, o PSD, o partido fundador da democracia portuguesa, que sempre foi um partido democrata, está entre António José Seguro e André Ventura. É como eu digo, isto é matar completamente. Mas há um ponto, para mim, como já estás a ficar nervoso, já deve estar a passar o tempo, eu vou dizer. Já. Estás quase. Temos que ir a Há Davos, vamos lá embora. há um ponto que para mim é essencial. Eu fartei-me de ouvir, continuo a ouvir, e ouvi até na noite eleitoral algumas pessoas dizerem, bom, ele não tinha outra alternativa, porque senão, taticamente, Tem que governar à direita e à esquerda. taticamente, Sim. quer dizer, quando um político deixa de ter valores e deixa de saber liderar um partido, perde tudo. Ele não é um passa para ser, eu como já fui, posso dizer, passa a ser um merceeiro. Então, quer dizer, há alguém que não é capaz, há tática que permita que um indivíduo, que é líder do Partido Social Democrata, diga que não opta entre André Ventura e António José Seguro, que já agora eu digo, continuo a dizer o mesmo dele, não acredito que seja um bom Presidente da República, mas é um democrata, valha-me Deus. Muito bem. Luís Pedro Nunes, 20 minutos depois. Foi de propósito, Luís Pedro. Agora aqui nem sei na o que lista, dizer. segundo. Agora nem sei bem o que dizer. Bom, vamos ver. Já sabemos que à segunda-feira todos achamos os resultados evidentes. E agora, à segunda-feira, de facto, pareceu evidente que era Seguro e André Ventura que iriam passar à segunda volta. E, Não foi nada evidente, a não ser mesmo no fim. mas sexta-feira achávamos que os resultados eram impossíveis de adivinhar. Temos aqui um problema de... Achamos, ou acho, ou há quem ache que a relação entre Montenegro e Seguro será uma relação de estabilidade, mas que o facto de Ventura poder vir a ter uma votação grande trará alguma ingovernabilidade. Isto quer dizer que, nas borras do café desta noite, eu consegui ver que as probabilidades de termos eleições legislativas dentro de um ano são, de alguma forma, elevadas, porque André Ventura começará a fazer a vida negra ao Governo a não querer aprovar as legislações e a querer colocar entraves ao Governo minoritário da AD a partir dos 6 meses da tomada de posse do Sr. Presidente António José Seguro, ainda do Tosé, Presidente Tosé, vamos começar a ter alguns engulhos governativos lá para o final do ano, ainda mais que o PS vai sentir-se de alguma forma recomposto pela tomada de posse de um presidente socialista. Há a probabilidade de daqui da Piolheira voltar a ter eleições dentro de um ano. Mas também vos digo o seguinte, Montenegro, eu já disse e vou dizer, tem sido um dos mais subvalorizados políticos da cena portuguesa. Não sei, ele tem conseguido dar a volta. E também vos digo, quando se diz que o presidente Tosé vai ser um mau presidente, eu também sou homem para apostar no Polymarket, que ele é capaz de vir a surpreender. Claro. Posto isto, e bem Posso espremido, entrar em o que tenho a dizer é que estou numa sexta-feira, não sei. Claro. Bom, há aqui uma parte aritmética, é por aritmética. Quantos votos é que Ventura vai buscar? Quantos votos? Isso até nos dá alguma clareza sobre o valor real de Ventura no país. E é melhor nós termos clareza em relação ao que vale Ventura do que não ter. E, portanto, é evidente que se Ventura saísse numa segunda volta com 40%,
38. Seria brutal. Sim, mas repara, é assim, em política, que tu ganhas por um voto e depois de ganhares ficas lá. Também não vale a pena dar a Ventura o lugar central da vida portuguesa. Eu não dou. Se Ele é que se governar põe lá. mal Montenegro, se governar mal, se continuarem estes desastres semanais em setores fundamentais, como o da saúde, é evidente que alguma coisa terá que acontecer. Porque isto não é aceitável, como diria António José Seguro. É inaceitável. Não, é o momento que ele fala. É inaceitável. Eu sou mas capaz ele de dar também, na mesa. Consideras que ele é mais astucioso Fez uma do grande que as campanha. pessoas pensam. Fez uma grande campanha. Não é? É bem Fez a mais, campanha que tinha que fazer, não é? tem a sua astúcia política. Sim. Não é inteiramente Reconheço. destituído. Não é destituído. Se fosse destituído, não estava onde está. E ele está lá. E, portanto, extremista, apesar de tudo, coitadinho, bestialmente extremista. Quando eu e o Henrique Raposo é o estávamos extremista, nele, ele tem que ter um extremista qualidade das qualquer. Caldas da Rainha, pá, perigosíssimo. O seguro. Haja respeito, pena-me a peri- cor. Perigosíssimo. Bom, Pena-me a cor. vamos lá embora. Então, Chega a vara de pena-me a Ventura, cor. lá estamos nós com o Ventura outra vez. Ventura é como o Trump, entrou no sistema e não conseguimos libertar-nos do vírus. Dito isto, eu acho que também que nós concedemos a Ventura como se Ventura comandasse a pátria. Vamos lá ver, não. Se ele perder, não será eleito Presidente da República, ponto final. E depois vai ter que se candidatar outra vez àqueles cargos todos. O que ele quer é ser Primeiro-Ministro, mas vai ter que andar muito caminho até lá. Capital político Eu não acho se que desfaz Montenegro assim, claro. tem que estar. É evidente que o PS não fica. Eu não acho que o PS fica particularmente revigorado com esta vitória. Não acho mesmo. Ai, também não acho que o acho partido nada. continua Rigorosamente fraco, nada. continua com uma liderança. Agora parece que vai ter um congresso. Não, a liderança é uma liderança de intervalo, é um interim. Nada daquilo é muito claro. Também há ali sobressaltos dentro do intervalo que Partido me lembra assim foi do Socialista. Guterres. O resto da esquerda não vale nada, como toda a gente sabe do ponto de vista aritmético. Portanto, é muito importante saber o voto de parte, os votos de Coutrinho e os votos do PSD, para onde é que eles vão. Eu penso que uma parte considerável, apesar de Montenegro, dos votos dos sociais-democratas, irão para Seguro. Portanto, é o meu relativo otimismo. Apesar do líder. Para terminar. Apesar do líder. Então há Mas qualquer assim, coisa que não bate eu certo. também acho que o líder tem uma grande capacidade para se furtar e de vez em quando comete erros clamorosos, mas já cometeu outros. Agora, alguém que escapa à Spinum Viva, atenção, Pode escapar não é? a tudo, é verdade. Não é Daniel? um pequeno caso, atenção, porque toda a gente achava que ele se ia demitir por causa da Spinum Viva. Eu acho que Montenegro sobrevive, acho que sobrevive até ao fim da legislatura. eu também acho. Agora, o Estado da pátria no concerto das nações, o que vai acontecer lá fora, por isso é que eu quero falar de Davos, é também muito importante, não é? Muito bem. Daniel. Bem, eu vou falar daquilo que tu Então, pediste, que é... isto não é o que o Ventura vale, é o que o Ventura vale na oposição a Seguro. Que são Vai ser o único a falar Sim, do que eu mas pedi. estaria Vou ser o sempre único- na oposição. Vou ser o único... Fazer a análise fina. Não é o que ele vale, mas é a partir do momento que as pessoas conseguirem meter uma cruzinha no André Ventura, voltam a conseguir metê-la no Chega, é esse o grande equívoco do Montenegro. E, portanto, a próxima vítima vai ser o PSD do Chega. Mas eu vou falar mesmo dos resultados da primeira Sei, volta, que uma foi isso que tu me injeção pediste. custa sempre. Ao contrário do que se esperava, mudou menos do que parece. Ou seja, reforçaram-se tendências que nós tínhamos visto, mas mudou menos do que parecia que ia mudar nestas eleições, do meu ponto de vista. Ser socialista, e isto não é um pormenor. Por isso é que eu não concordo com vocês em relação ao Partido Socialista. Apesar disto não de passar para o Partido Socialista, ser socialista não é um estigma que impede uma vitória. Isso não é um pormenor. Mas, com esta posição de Montenegro e com a vitória de Seguro, reforça-se a ideia de um Partido Socialista a deslocar-se para o centro. Sim. 17% dos eleitores da AD preferiram António José Seguro a Luís Marques Mendes e Coutinho Figueiredo na primeira volta. E isto diz também alguma coisa. Eu não concordo com o Pedro, acho que o grande vencedor desta primeira volta, não apenas por ter ficado em primeiro, foi por ter superado largamente as expectativas, foi António José Dava Seguro. 30%. Foi António José Seguro, que começou muito cá em baixo, chega aos 35%, André Ventura chega exatamente no sítio onde estava, com o resultado Eu do já Chega. lá ia, mas não tive tempo. O Chega fica na mesma, até desce um pouco, em relação ao número de votos. 100 mil.
Não 100 mil, porque depois tens que fazer as contas à imigração e aí é um pouco menos. Mas sobe no norte e desce no sul. O que significa que o seu resultado é mais homogéneo no país, o que lhe dá maior margem de crescimento para legislativas. O espaço da direita mais urbana, mais jovem, mostrou ter atratividade junto do eleitorado da AD. Eu acho que estes votos não são da iniciativa liberal, nem sequer são, uma boa parte deles, de Coutinho Figueiredo. Há uma parte não negligenciável deste voto, que é voto que, quando percebeu que Luís Marques Mendes não ia lá, passou para Coutinho Figueiredo para ser o outro candidato à direita que há a segunda volta. Muitas dúvidas. Uns foram para o Seguro e outros foram para o Coutinho. Exatamente. O apoio do governo, no resultado absolutamente catastrófico de Luís Marques Mendes, mostra que o apoio do governo, que se empenhou bastante na sua campanha, ao contrário do PSD, o governo empenhou-se, não é um trunfo. O apoio do governo não é um trunfo. A teoria dos cestos, que eu tantas vezes aqui falei, continua a funcionar junto do eleitorado, e sabiamente, do meu ponto de vista. Segunda lição, a televisão não cria presidentes da República. Marcelo Rebelo de Sousa, a televisão ajudou, mas esmagou porque era Marcelo Rebelo de Sousa. Marques Mendes, a televisão ajudou, mas foi esmagado porque é Marques Mendes. E vamos ter saudades de Marcelo. A primeira crise, nós vamos ter sempre saudades de qualquer coisa, visto como está. Estou a falar do discurso que ele fez. Fica evidente que a primeira crise, do meu ponto de vista, na minha leitura, a primeira crise que existir, o PSD está neste momento uma tenaz, Iniciativa Liberal, Chega e Partido Socialista, que tem condições para ocupar o espaço do Partido que o PSD tem negligenciado. O PSD achou que o centro político já não tinha importância nenhuma para si, porque o país era todo de direita, vai pagar, porque à direita estão a crescer outros. E para terminar... Henrique Gouveia Melo mostra que a localização política, a direita e a esquerda já não interessam para nada, mas continua a ser importante para as pessoas perceberem o que é previsível naquela pessoa, e também mostrou que ser independente não chega. Por fim, os partidos mais... Mas os votos dele também são importantes. São, nestas eleições, nesta segunda volta, são muito importantes. O resultado da esquerda, apesar da evidente pressão do voto útil que a subrepresentou, grande parte da esquerda foi votar em António José Seguro perante o risco de uma segunda volta, Cotrim, Ventura, mas é evidente que os partidos mais à esquerda estão numa crise profunda que só se resolve com superação, nem com competição, nem com união, com superação. E há uma vitória que são a que nós tantos criticamos e achávamos que não ia correr bem, eu não. As tracking polls, que acertaram muito mais do que nós pensávamos. A pitagórica está de parabéns. Uma parte dos filhos alentejanos de Vamos Ventura, para Davos. Vamos para Davos, onde o primeiro-ministro canadiano fez um discurso memorável, talvez histórico. No caso Groenlândia, Trump recuou e os óculos Macron. Sim, mas eu vou para os óculos. Claro. Eu não tenho essa visão heroica. O discurso é muito bom. Um quadro, um ex-Goldman Sachs, ex-governador do Banco de Inglaterra, sólido, inteligente, claro. Tomáramos nós, poder importar o carne, mas não podemos. Mas carne acaba de regressar da China, portanto já começou o caminho. A Europa não está ainda, nem de perto, nem de longe, preparada para fazer o reset. Não está. E Davos foi uma tremenda, mais uma. Estão agora reunidos os líderes europeus, é a única coisa que eles fazem, foi uma tremenda humilhação. Ao contrário, o recuo da Groenlândia, de Trump, é um recuo meramente tático. Ele espalha as brasas todas. Sim, agora vai-se acreditar recua, nisto. E agora vai lá outra vez porque ele não desiste. Foi assim com o Jay Powell, da Reserva Federal, que ele vai conseguir, evidentemente, cuspir da Reserva Federal. Ele nunca desiste. Esta é a sua tática. Há quem lhe chame taco, não é bem taco, porque ele não desiste das coisas e prepara as coisas antecipadamente. E, portanto, a espinha dorsal que os líderes europeus parecem ter ganho, mais o do Reino Unido, que é quem treme mais neste momento, fica cheio de medo, coitado, não é assim tão grande com a Groenlândia. Fizeram ali uma pequena bravata, mas quer dizer, logo a seguir, Trump percebeu onde é que os apanhava e foi sentar-se com quem? Com o repugnante Mark Rutte, o homem que chamou paizinho, daddy, ao Trump. E repugnante, volto a dizer, dele. repugnante, e disse, se eu não consigo agora, estes tipos estão aqui armados
em parvos, e eu vou ali por trás com a NATO e as armas e não sei o quê, porque eles estão cheios de medo que eu rebente com a NATO, tipo, disse horrores da NATO. A Aliança Atlântica acabou. Carney disse isso, de certa forma, a Aliança Atlântica acabou. A Europa tem que perceber isto. E, portanto, sofreu mais uma humilhação. Aquele discurso do Trump foi absolutamente desembestado. Aquilo não é tolerável. Deviam ter-se levantado e saído. Riram-se. O que fez a senhora Lagarde com... Bem que ela esteve. Com o Lutnick, não é? O homem que quer pôr o mundo outra vez a aquecer-se a energia do carvão. Mas, enfim. E, portanto, era um mínimo. Mas agora, com o Ruta, o que é que vai acontecer à Groenlândia? Eu explico. A NATO, ou seja, a base que vai ser uma base americana, como é em Okinawa, e o que é que fizeram os americanos em Okinawa, a seguir à Segunda Guerra Mundial? Há uma enorme resistência local, porque a poluição aumentou extraordinariamente, com as chamadas partículas forever, aquelas, os PFAFs, bom, enfim, não vou dizer agora o nome, mas são umas partículas que ficam no ambiente para sempre, e a radiação exatamente dura como milhares de anos, plutónio, que têm radiação e fazem mal e fazem cancro, os desastres, os acidentes, o aumento da criminalidade, drogas e prostituição por causa da base, um desastre ecológico em Okinawa e, portanto, aquela gente de Okinawa, tudo o que querem é que aquela base americana que tomou conta a dieta é péssima, como vocês calculam, a base que tomou conta de Okinawa saia dali e eles possam finalmente ser japoneses iguais aos outros. A Groenlândia vai ser vendida a isto. Vai ser militarizada por causa do Ártico e está perdida, acabou. Segundo, por último, até Zelensky vai morder a mão que lhe dá de comer e vai dar também um pontapé nos líderes europeus que têm andado com ele ao colo e que acabam de lhe passar um cheque de 90 mil milhões, em que a Europa se está a endividar loucamente por causa disto e ele ainda por cima... Quer dizer, pobre e mal agradecido, diz em bom português, vai dar um chute na Europa. Para quê? Para engraciar-se junto de Trump, porque amanhã vai estar com Trump. Daniel? Isto é tudo lamentável, que a Europa tem estes líderes que me envergonham. Bem, a intervenção delirante de Donald Trump, eu ouvi-a completa e fiquei cheio de dores de cabeça, devo dizer. Parte dos cartões de crédito. Não, bem, não interessa. A Europa suspirou. Ele afinal não vai atacar a Groenlândia. A grande vitória. Estamos neste ponto. E eu quero mesmo falar do discurso de Mark Carney, porque ele fez o discurso, representou a União Europeia. É pena ser canadiano, mas pronto, representou a União Sempre foi Europeia. um bocado assim o Canadá. É verdade, é verdade. A Austrália também participa na Eurovisão. Sim, é verdade. Em que basicamente ele diz, porque há muita gente que não ouviu o discurso, que é muito bom, e eu vou usá-lo porque eu acho que ele resume em parte... Olha, esqueci-me dos óculos de Macron. Não podes fazer uma nota? Que eles projetam liderança, força e perigo. Exatamente. Bem, porque ele resume, apesar de não concordar com tudo, ele resume algumas das minhas posições sobre este assunto. Que vivemos numa ilusão durante décadas, de que as regras, que havia regras comerciais, que na realidade não eram regras assimétricas, evidentemente, que o direito internacional existia, na realidade era bastante variável conforme os países, mas nós estávamos do lado protegido por isto, que nos oferecia poder. Isso acabou. E a primeira coisa que é mais importante que ele disse é: meus amigos, acabou, não é transição, é ruptura, esse mundo acabou. Neste momento, a integração económica... Mas sabes que a Europa é como a mulher vítima de violência doméstica que não consegue deixar o marido. A integração económica passou a ser uma arma de coação e a mentira em que a Europa continua a viver é, na realidade, a fonte da sua subordinação àquilo que a vai destruir. Ele explica, e bem, que o apaziguamento nunca terá fim. A seguir, o que é que vem? Vêm as eleições, como fez com as Honduras, dizer não, eu não gosto desse resultado, contem lá isso outra vez. Vem, como está a acontecer, foi denunciado por uma juíza francesa, pressões para Marine Le Pen ser inocentada. Vem impedir a regulação da inteligência artificial e das redes. Não para, isto não para, nunca mais vai parar.
A Europa tem que se defender, nós temos que nos concentrar sempre na questão militar. Aliás, já disse aqui, acelerar a compra para 5% é uma forma de reforçar a nossa dependência em relação aos Estados Unidos, porque temos que comprar aos Estados Unidos e isso implica dependência tecnológica militar em relação aos Estados Unidos, e pouco se fala coisas que até eu acho que são mais relevantes, que é a nossa capacidade industrial e tecnológica da Europa e o acesso a minerais, coisas de que ele falou, o acesso a minerais críticos, cadeias de abastecimento menos concentradas e regulação, isso ele não falou, regulação das redes sociais para proteger as nossas democracias. As potências médias têm que se coordenar, coisa que ele também disse. Não há negociações bilaterais com um bully. Isso não existe e tem que parar de existir. O mais interessante, e com isto termino, da intervenção dele, é quando ele diz uma coisa que não tem sido dita. Nós não precisamos de novas alianças. Nós precisamos de uma geometria variável de alianças, dependendo dos temas. O que significa, coisa que ando a defender aqui há algum tempo, que sem trocarmos uma dependência pela outra, a relação da Europa com a China em algumas questões económicas, não evidentemente nas questões políticas, tem que também começar a ser aprofundada. Nós não podemos continuar a reforçar a nossa dependência em relação a, eu vou utilizar bem a expressão, um inimigo. Neste momento, Donald Trump não é um adversário, é um inimigo da Europa que a quer destruir. Pedro? Isso, para mim, não tenho dúvidas. Eu tenho muita pena que o Daniel tenha falado do discurso do Mick Carney, porque era exatamente esse o meu tema, mas eu vou tentar pegar por outras coisas que ele disse. A primeira... Mas tens poucas oportunidades de ver o Daniel elogiar um antigo banqueiro. Exatamente. É raro. Que banqueiro! Que Da Goldman Sachs. Olha, eu votei no seguro. Deixa-me começar por arrumar... Deixem o Pedro falar. É isso que é ser centrista. Deixa-me começar por arrumar um tema que me parece evidente, quer dizer, respirar de alívio por aquilo que disse Donald Trump sobre a Groenlândia não é ser inocente, é ser estúpido. Quer dizer, basicamente ser estúpido, porque hoje à noite já pode dizer o contrário e eu também estou certo que a ocupação da Groenlândia feita de uma maneira ou de outra é praticamente inevitável. Já lá nesta tiveram altura. muitas bases, Pedro. Sim, não, já não vai tem, ser novo. como é evidente. Não, mas eles é que não também- investiram em ter mais... Também queria deixar de lado aquela extraordinária mensagem de Donald Trump para a Noruega, dizendo: ah é? Não me deram o prémio Nobel? Agora já não quero a paz. Agora, vou para outro concurso. tomem lá, já não quero. Estava Isto é mais extraordinário. comprometido Também é com a esse. fase, agora já Ou não. então mostrar a Ele cedeu mensagem... largamente as nossas Ou expectativas. então mostrar a mensagem que Macron, que anda de peito feito, depois manda mensagenzinha: vá lá, vamos ser amiguitos, seu grande vá maluco. vá lá, e depois é bandido e tal. Depois pôs os óculos. Não, mas os óculos era Mas para a mim o que me Top Gun. interessa é na parte Top do discurso do Mick Carney. Há uma parte que para mim foi a mais importante, de longe, que foi quando ele contou a história aquela célebre história do Václav Havel sobre no tempo do comunismo. Todos os merceeiros punham um papel à porta dizendo: trabalhadores de todo o mundo unidos, sabiam que aquilo era uma mentira, todos eles permaneciam a viver naquela mentira, sabendo que aquilo era uma mentira, mas continuavam a fazer aquilo quase automaticamente. E ele depois faz o paralelo com aquilo que nós andamos todos a fazer, na Europa e nos Estados Unidos, que é: quando o sistema nos beneficiava, nós não queríamos saber se explorávamos e dávamos cabo da África, da América do Sul, porque é que íamos sustentando inimagináveis desigualdades e, portanto, porque a coisa estava-nos a correr bem. E agora isto acabou e agora temos que transformar o mundo para outra coisa. E depois é a necessidade da união dos médios. 27 países, tens que ter uma união fiscal, é a primeira coisa. É aí que eu vou. Sem isso, a Europa nunca será uma potência. É o que eu vou. Mostre-vos o relógio. É a necessidade da união dos médios, quando ele diz que ou das duas uma. Ou estamos todos a comer, ou se nós não pensamos, é mais ou menos isto, somos nós a ser comidos. E vai ter aqui uma coisa que o Daniel disse, que ele se recusou a dizer, porque ainda tem algum pejo. Tem-se estas evoluções, eu conheço já muito bem. É o pejo da união política. Tem. Não há dúvida. Tem corrido bem. Não há dúvida. Ou A Europa nunca teve tão a Europa, pois não, porque não tem essa união política. Tem o euro. Ou caminha
para uma O federação. problema foi ter-se união monetária sem Claro, união política. obviamente. Esse é que foi Ou o então problema. morremos todos. Ia Muito correr bem. bem. Caga à frente dos bois. Bom, Então como é que tu agora te organizas é politicamente? extraordinário, como já banalizámos o facto de termos respirado de alívio, de Trump ter dito que não vai invadir a Groenlândia e de termos Não, ele vai, e de termos achado normal que Trump tenha anunciado ter chegado a um acordo sobre a Groenlândia, não tendo incluído nas negociações nem Groenlândia nem Dinamarca. Trump fez uma coisa mais completamente ofensiva, foi dizer agora que os europeus não estiveram na linha da frente no Afeganistão, não se aproximaram das linhas de combate. Foi uma coisa que a Dinamarca levou muito a mal. Morreram mais dinamarqueses claro, percentualmente que americanos. Mas isto foram uns dias perfeitamente alucinantes. Desde a questão da senhora Lagarde, à questão do... Bom, este Conselho de Paz parece um conselho dos Sith, do lado negro da força. Eu quando os vi, pensei que ia começar a música de... Aquilo é só o lado negro, é o lado negro da força. Não há democracias, só há ditadores. E o Trump ali no meio a pedir $1.000 milhões para entrarem no Conselho da Paz, em que ele vai ficar como presidente honorário até ao fim dos dias. Esperemos que não sejam assim tantos, mas enfim. A Europa... pensa que teve uma grande vitória e que os vistos terá sido o Dow Jones a convencê-lo a moderar o seu discurso em relação à Groenlândia, continua a sabotar-se porque o acordo com o Mercosul está empanado no Parlamento Europeu. O acordo na Índia está sem avançar. Avançou agora um bocadinho, mas não continua sem avançar. Terras raras que não conseguimos a coisa, mas não se consegue fazer uma mineração de lítio em lado nenhum na Europa por causa de questões ambientais. Lítio, terras raras, lítios. Temos bué, mas não conseguimos fazer. Queremos tirar os nossos dados da Microsoft, mas não se consegue criar uma companhia com uma cláusula suficiente para ter minimamente tecnologia para retirar para a tecnologia europeia algo equivalente à Microsoft. Portanto, a Europa, vou utilizar uma expressão, uma expressão do finado Pedro Nuno Santos, punham-se finos. Muito bem. Vamos às notas e vamos começar pela tua nota, Pedro Marcos Lopes. A minha nota é a seguinte: o Pedro Ferraz era um português que era administrador do BCI, um banco da CGD, da Caixa de Depósitos do BPI, e foi assassinado barbaramente numa casa de banho do Hotel Polana, no Maputo. Vou repetir, foi barbaramente assassinado. As autoridades moçambicanas montaram uma tese absolutamente miserável para a memória do Pedro e para o respeito que o Pedro e a sua família merecem de que ele teria suicidado. Que ele se teria suicidado tomando remédio para ratos, mas não contente com isso, deu 10 facadas nas costas. Portanto, até me custa fazer ironia com isto, só conhecendo, eu conhecia bem o Pedro. Só o Ferraz pensar que se suicidava já era grave. Fazer um suicídio dando facadas nas costas mostra bem a miséria humana e a miséria que está instalada nas autoridades moçambicanas para inventar isto. Mas o mais grave não. O mais grave é tentarem assassinar, não só assassinaram o Pedro, assassinaram o Ferraz, mas estão a assassinar o seu caráter e a fazer um dano horrível à sua família. E eu termino com isto. Eu quero saber, porque ninguém está a falar disto em Portugal. É um cidadão português, administrador de um banco do nosso Estado. Eu não ouvi uma palavra do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não ouvi uma palavra da Embaixada de Portugal em Moçambique, não ouvi uma palavra do governo português. Vai-se deixar isto assim, em claro? Vai-se deixar esta família ser humilhada? Vai-se deixar um homicídio em claro? Muito bem, agora é 30 segundos para cada um. É uma frase e pouco mais. Vou tentar. Daniel Volks Vargas. Temos uma nova versão dos Anjos, do processo dos Anjos. Desta vez é Luís Montenegro. Na era da desinformação, o governo não mexeu uma palha contra a desinformação, mas de repente mete um processo por causa de um post satírico
claramente satírico, quando se diz... E numa página que começa, satírica. Numa página satírica, com memes, e que começa com suas... É simular uma mensagem de Luís Montenegro a Donald Trump, e começa com Sua Excelência, líder supremo, o grande arquiteto dos tempos modernos, e Luís Montenegro a escrever isto, e Luís Montenegro acha que isto é desinformação. Os liberais-democratas fizeram o mesmo com o Farage, uma coisa bastante semelhante. É só um aviso. José Sócrates fez isto com o João Miguel Tavares e ajudou a construir uma carreira. Acho que Volks Vargas está lançado. Luís Muito Pedro obrigado, Nunes. Luís Montenegro. Pegas nisto e avanças para 1143. É uma idiotice processar a sátira. Não é que eu tenha nada a ver com o assunto, mas nunca funciona e corre sempre mal. Mas pronto, façam lá o que quiserem. Normalmente nunca processam. Mas eu queria puxar para o seguinte, que é... Muito rápido. Ventura chocadíssimo que querem ligar o Chega àqueles tipos que querem fazer mal a minorias, imigrantes. Nada a ver. E gente diferente e com ódio. Porque estão a ligar a ele? Onde é que foram buscar essa ideia? Muito bem. Agora estou aqui a ler no Expresso: deputado do Chega foi ao almoço do 1143 com cara tapada. Clara, Bom, se calhar, conselho de paz em casa. Coincidência. deve ser a maneira Temos dele que terminar ser muito apresentável rapidamente. na sociedade. Conselho de paz, Isto não por tem acaso. graça. O Board of Peace, ou Conselho da Paz do Trump, é uma obscenidade. Eu achei, numa primeira fase, quando ele conseguiu cessar fogo em Gaza, que não é bem um cessar-fogo também, pelo menos isso, enfim, os bombardeamentos tinham parado. Depois vem o projeto de construir a Riviera e a hotelaria, que é o princípio de uma obscenidade. Mas agora não, agora é um negócio. Agora é um negócio em que ele provavelmente está a pensar extrair uma comissão, ou seja, ele convida um board internacional para substituir as Nações Unidas, nada menos, nada mais. Gaza é exatamente o pretexto para isso, é um ótimo pretexto. Temos mesmo que sair. E o Jornal do Meio, não é? Não, e tem que se pagar $1.000 milhões para pertencer vitaliciamente como ele. Ou Muito bem. seja, não convidou Israel nem palestinianos. Israel depois bateu à porta e disse ao meu amigo, isto assim não dá. Vou ter que te Ele interromper, convidou Clara. Israel. Estranhamente, não há um palestiniano. Muito bem, voltamos na próxima quinta-feira, sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias.